A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Ismael Soares e eu gostaria de mais uma vez compartilhar com você o meu momento devocional. Eu quero ler contigo aqui Josué, capítulo de número 3, a partir do verso número 3, que diz assim: E deram esta ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes e os levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância entre vocês e a arca, de cerca de 900 metros. Não se aproximem, deste modo saberão o caminho que devem seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué também ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Esse texto aqui, queridos, ele fala da travessia do Jordão. E esse texto também ele é importante aqui no livro de Josué, porque foi a primeira vez que Josué estava liderando o povo em uma espécie de batalha, numa espécie de dificuldade, milagre que Deus havia de realizar. E nós podemos extrair algumas lições deste texto. A primeira delas é que a Arca da Aliança ela precisava estar à frente, né? A Arca da Aliança ela representa a presença de Deus, né? Carregada ali pelos sacerdotes e pelos levitas, representar a presença de Deus. Então isso quer dizer para mim, para você, que Deus precisa estar na frente. Nós precisamos colocar Deus na frente. A palavra de Deus ela precisa nos direcionar, né? Então observa que eles disseram, Josué disse ao povo: olha, siga a arca. Então siga Deus, siga a presença de Deus. Deixa Deus direcionar, deixa Deus dizer para você qual é o caminho que você tem que seguir. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que o povo deveria se santificar. E aí, querido, eu entendo que a santidade, ela sempre foi, sempre será a condição para que a gente tenha um relacionamento íntimo com Deus. Deus sempre exigiu isso do seu povo, Deus sempre exigiu uma separação, Deus sempre exigiu que a sua igreja, né, não só no passado, mas até hoje, que ela se santificasse, que ela fosse única e exclusiva de Deus. A presença de Deus ela precisa ser prioridade dentro das nossas vidas, ela precisa ser prioridade na igreja. Assim como a Arca da Aliança estava ali direcionando o povo, quem precisa direcionar a nossa vida, queridos, é o Senhor. Não são as circunstâncias, não são os problemas, não é o eu, não é o eu acho, não é o eu posso, mas é a presença de Deus que precisa nos direcionar, que precisa nos dizer o caminho que nós devemos seguir. O milagre, queridos, ele só vai ocorrer em nossa vida num ambiente onde houver fé e obediência à palavra de Deus. Observa que quando os sacerdotes e os levitas eles chegaram no Jordão, colocaram os pés ali na margem do Jordão, porque a Bíblia diz que o Jordão ele transbordava no período de colheita, então estava no período de colheita. Quando eles tocaram os pés na margem do Jordão, Deus fez o milagre. Então eles precisaram obedecer. A gente não vê nesse texto aqui eles questionando, né, por que eles tinham que fazer isso, se Deus ia realizar ou não. Eles simplesmente seguiram a ordem de Deus e obedeceram, eles tiveram fé. Então a fé e a obediência é o ambiente necessário, é a nossa resposta a Deus para que Ele realize o milagre em nossas vidas. Então se nós queremos viver esse milagre em nossa vida, nós precisamos crer. Em Hebreus capítulo 11, verso número 6, tem um texto conhecido que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele pode abençoar, que ele pode fazer um milagre. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa acreditar, precisa confiar nele e seguir o seu direcionamento. A presença de Deus, a sua palavra e a santidade, a fé, são os elementos necessários para que Deus possa abrir o mar, para que Deus possa abrir o rio, para que Deus possa nos tirar de uma posição e nos levar para uma posição melhor. Entre a promessa, entre a posse da promessa do que Deus havia prometido, do que Deus havia feito há 40 anos atrás, e o povo de Israel, estava um obstáculo, que era o Rio Jordão. E através de uma atitude de fé, de obediência e de santidade, eles alcançaram aquilo que Deus tinha reservado para eles. E a pergunta que eu me faço neste momento para mim é: eu tenho vivido esse ambiente, eu tenho promovido esse ambiente para que Deus possa atuar em minha vida? Que você reflita nisso.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.